Olá, oitavo ano! Hoje, então, a nossa aula é sobre interpretação textual, capítulo 14, que vocês já realizaram as atividades, a leitura que vocês já fizeram do texto O Day After do Carioca, ou O Dia em que o Rio de Janeiro derreteu, do autor Carlos Eduardo Novaes. Então, algumas considerações. O tema é bastante comentado, é um assunto que é bastante debatido. A gente sabe muito bem que é em relação às mudanças climáticas que ocorrem em vários pontos do planeta, que são decorrentes das ações como a poluição, como o desmatamento, o consumo desenfreado, ou seja, o não devido cuidado com a natureza. E, consequentemente, então, acontecem invernos mais rigorosos, calor muito intenso e a variação no regime de chuvas. E o texto em questão, ele trata sobre o calor muito forte, que tem como, então, pano de fundo Rio de Janeiro, e trata, então, de um dia em que as pessoas passaram por uma situação bastante difícil em relação do aumento muito grande da temperatura. E como vocês puderam perceber, o texto ele é uma crônica, ou seja, o que é narrado não aconteceu de fato, mas apresenta então uma situação, um enredo criado para fazer com que as pessoas reflitam sobre a realidade ou sobre algo que poderá acontecer futuramente se não for dada a devida importância à questão da natureza, o devido cuidado em relação ao que nós temos então em relação ao meio ambiente. Então, eu vou corrigir com vocês as questões. Primeiro, o exercício 1 da página 305. Conforme a necessidade, vocês podem parar o vídeo para que vocês possam fazer os apontamentos, as adequações ou, enfim, acompanhar a correção. A crônica se inicia com a descrição de um típico dia de verão carioca. Para caracterizar a cena, o autor utiliza algumas expressões. Explique o sentido dos termos destacados a seguir. Na letra A, céu azul lavado. Então, o sentido da expressão é de que o céu está muito limpo, está muito azul. Na letra B, sol forte e musculoso ainda se espreguiçando. Significa que o sol está bastante forte desde cedo, um típico dia de verão. A questão 2, da página 305. O cronista prossegue na descrição daquele dia, afirmando que se tratava de uma manhã sob medida para turistas, estudantes em férias e desempregados. Por que ele faz referência a esses grupos específicos de pessoas, ou seja, turistas, estudantes em férias e desempregados? Porque são as pessoas que mais poderiam se beneficiar com o dia de sol em cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro. Pessoas que devem estar no trabalho ou em dia escolar não poderiam ir à praia ou desfrutar do sol. Então, ele faz referência a esse grupo de pessoas. As questões 3 e 4, da página 305. Na 3, a moradora de um bairro carioca surpreende-se com a forma como sobe a fumaça do cigarro de um cidadão. Observe. A fumaça do cigarro subia em linha reta, parecia traçada à régua. O que essa descrição indica? Indica que não há qualquer sinal de vento ou brisa na região, que contribui para o aumento da sensação de calor. Então, como não havia nada de vento, não havia nenhuma brisa, a sensação era de que o calor era ainda mais forte.
4. Retome a seguinte passagem. Dona Odete comentou num tom cabalístico, ou seja, misterioso, que aquele era o 13º dia consecutivo que o rio se debatia com uma febre de 40 graus. Por que o autor utilizou a expressão tom cabalístico? Então, como eu já falei para vocês, um ar de mistério, porque era o 13º dia consecutivo de calor, que o calor estava tão forte, tão intenso, e o número 13 é considerado, por muitos, uma referência misteriosa. Então, por essa referência, acaba-se tendo o entendimento de que é algo que é misterioso, acaba juntando, então, essa informação para muitos que acreditam que o número 13 é um número que acaba sendo de azar ou algo misterioso. A questão 5, da página 305. O pânico acabou tomando conta da cidade. Diante do caos, uma estudante lembra-se de Joana d'Arc. Pesquise e responda. Por que ela fez essa associação? Lembrando que o calor acabou chegando num patamar quase insuportável. As pessoas não sabiam mais nem como agir, o que fazer, procuravam lugares em que tivessem um pouco de alívio em relação ao calor. E quando se fala dessa estudante que lembrou-se de Joana d'Arc, ela fez essa referência a ela por quê? Porque Joana d'Arc foi uma mártir francesa considerada heroína de seu povo. Em 1920, ela foi canonizada pela Igreja Católica, tornando-se santa. Então, a estudante lembrou-se dela porque Joana d'Arc foi queimada viva. Então, era essa sensação que ela estava tendo em relação ao calor, ou seja, que as pessoas fossem queimadas vivas em razão do excesso de calor, enfim, a temperatura que estava aumentando muito. A questão 6, da página 306. Diante do aumento desenfreado da temperatura, os morros começaram a derreter. O cronista afirma que a imagem do Cristo Redentor, cartão postal da cidade, desapareceu. Veja, a estátua de Cristo tinha desaparecido do alto do Corcovado. Dizem que quando o morro começou a desmanchar, ele saiu voando com seus braços abertos. Ele realmente acreditava que, diante daquela situação, isso havia ocorrido? Justifique sua resposta. Na verdade, não. Logo em seguida, no texto, ele declara que as pessoas estavam tendo visões e alucinações devido às altas temperaturas. Então, por as pessoas estarem passando por um calor muito forte, numa situação muito desconfortável em relação às altas temperaturas, elas acabaram tendo algum tipo de visão, até mesmo uma alucinação, e uma delas é de que o morro estava desmanchando, que a estátua de Cristo tinha desaparecido do alto do Corcovado. A questão 7, da página 306. Da mesma forma como a onda de calor se iniciou, ela se dissipou. Ou seja, da mesma forma como ela veio, que ela foi tão intensa, que ela foi tão forte, ela também diminuiu, ela desapareceu. Na letra A, como foi o dia seguinte para o carioca? Então, como não havia trabalho, todos foram à praia, como em um típico feriado carioca, como se nada tivesse acontecido. E na letra B, ao chegar à praia, o que surpreendeu o cronista? Ele ficou espantado ao ver que um vendedor ambulante já vendia um aparelho para
dessalinizar a água, tirando proveito da situação. Então, esse texto, como eu falei lá no início para vocês, ele é uma crônica, ele cria uma situação, ele cria todo um enredo com situações que nós sabemos que não ocorreram, que não aconteceram, porém é uma forma de criticar o não cuidado em relação à natureza e também, aqui mais para o final, de como muitas pessoas acabam se aproveitando das situações. Muitas estão passando por dificuldades, por problemas, e acabam também se aproveitando do momento, se aproveitando do que está acontecendo para tirar algum tipo de benefício, algum tipo de proveito. Então, é um texto que faz algumas reflexões de como e o que poderá acontecer se nós não tivermos o devido cuidado e se não tivermos também as atitudes corretas em relação ao cuidado do meio ambiente. A tarefa decorrente da aula de hoje é a leitura do texto da página 308 e a resolução das questões da página 309, as quais devem ser postadas no aula. Por hoje é só e até a próxima aula.